Muito bem, minha gente, estamos começando mais uma edição, mais um episódio do Voz e Talento na sua terceira temporada. Hoje aqui com meu amigo, querido companheiro, ainda que distante, sempre junto do coração, Bruno Rodrigues. Bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, um prazer é todo meu, é uma honra estar com você nesse programa e participando dessa iniciativa tão legal. Estava até agora falando em off, sem problema, né? Aí de repente eu boto para fazer ao vivo e começa a dar ingresia. É uma implicância da plataforma com a gente, sabe? Mas é muito bom ter você aqui. O Bruno Rodrigues, na verdade, já esteve com a gente na segunda temporada, né? Junto Sim. Com a Jossana Glessa e com o pastor Anderson Bravo, que inclusive foi quem me indicou você. A gente se conheceu através dele. E a partir daí eu descobri um talentosíssimo cantor e compositor. Eu acho que as duas coisas em você são muito fortes, tanto cantor quanto compositor. Às vezes a pessoa diz que prefere mais o lado compositor, mais o lado cantor. No caso, como é que você prefere? Ser compositor ou ser cantor? Olha, eu me divido nessa questão. Eu gosto muito de compor e também fico muito satisfeito quando aquilo que veio na minha cabeça enquanto composição eu consigo executar exatamente da mesma forma como eu imaginei. Então eu gosto muito dessa dualidade aí. Eu acho que o compositor em você é forte demais, porque você tem uma cabeça teológica mesmo, né, de composição, de conceituação, de mensagem para cantar, que é muito forte. Isso em você é fortíssimo. Obrigado. Mas isso não é destacável, claro, só que você também é dono de uma voz que canta de uma maneira muito enternecedora. A gente gosta de ficar ouvindo você cantar. Eu tenho aqui na playlist da Rádio Link, que estreia de novo a partir de 15 de setembro, eu tenho você aqui com 9 músicas, e se deixar, eu boto as 9 em sequência. Ainda bem que não sou eu que eu tomo conta da playlist, porque senão fica só você cantando. Agora, você não está aqui no Rio de Janeiro, você está falando de onde exatamente? Eu estou em Londrina, no Paraná, já fazem 2 anos e meio que eu me mudei definitivamente para cá. Vim com a família toda, juntei tudo e estabelecemos residência fixa aqui, trabalho, tudo para cá. Começamos literalmente uma vida nova aqui na cidade. Londrina, interior do Paraná. Por ser uma cidade interiorana, você teve dificuldade de se adaptar ou isso foi fácil? Não, foi muito fácil porque, por ser uma cidade um pouco menor do que o Rio de Janeiro, embora também uma cidade grande aqui, né, a gente tem tudo que tem aí, embora o número de habitantes seja um pouco menor, a cidade é uma cidade muito acolhedora. O clima é bom, a organização dos serviços públicos é bem melhor. Isso foi o que nos chamou muita atenção aqui. As coisas, num geral, funcionam de uma forma mais organizada, que coisa boa eu estava acompanhando. Você fazendo uma propaganda dessa, é capaz que a população de Londrina comece a crescer a partir de amanhã. Na verdade, ela já tem crescido. Porque o que a gente mais tem nesse país é confusão, né, social. É verdade. Não é incomum eu encontrar pessoas de outros estados aqui agora. Ultimamente, realmente, esse fenômeno tem acontecido. Muita gente tem mudado para cá, para Maringá,
para as cidades de Santa Catarina, Curitiba. Tem realmente acontecido esse êxodo das grandes capitais para as cidades um pouco menores, né? E a sua ida para aí já foi proposital, para conseguir um lugar mais tranquilo, mais organizado, né? Isso por influência da necessidade de você compor ou pela vida mesmo? Você queria uma coisa mais tranquila para viver diferente? Então, a minha vinda para cá, ela foi uma junção de muitas questões, algumas realmente e totalmente espirituais, né? A gente realmente acreditou que havia um chamado para cá. Ao mesmo tempo, a outra parte da família determinou que não, ainda que não haja chamado nenhum, vale a pena ir para a cidade para ter um pouco mais de qualidade de vida, para criar os pequenos, para ter um pouco mais de espaço. Então a gente juntou essas duas questões e acabamos nos mudando para cá debaixo dessa direção, né, dessa junção de fatores. E deu certo, né? Pelo jeito você está feliz da vida, está contente, família boa. Deu certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, durante essa pandemia, como é que você tem se vivido aí? Como é que você tem se percebido e se conduzido por essas condições? Aqui a pandemia, ela foi bem direcionada, né? O começo, quando decretaram o fechamento do comércio, foi realmente feito em toda a cidade. A gente teve realmente esse momento de isolamento, de tudo isso. A cidade ficou fechada por um certo tempo, e a gente teve inicialmente pouquíssimos casos, né, do vírus, e aí percebeu-se que era importante começar a reabrir a cidade, porque a gente estava vivendo um período em que o grande medo não era que as pessoas se contaminassem, e sim que elas se contaminassem todas de uma só vez. Então começaram a reabrir aos pouquinhos, e aí realmente começou a acontecer um crescimento, mas foi bem organizado, até mesmo essa questão. A cidade hoje não abriu ainda totalmente, o comércio está funcionando, mas ainda em horário especial, não é tudo que está aberto. As igrejas ainda funcionam sob uma metodologia respeitando os decretos municipais aqui da cidade. Distanciamento social. Distanciamento, uso de máscara, e ainda está acontecendo isso. Crianças, infelizmente, ainda não podem entrar em praticamente nada, mercado, igreja, enfim. Semana passada foi que algumas praças começaram a ser reabertas, algumas praças públicas. Então agora eles estão começando a retomar, pouco a pouco, o funcionamento normal da vida aqui. Mas... Agora, pode falar. Não, fala você. Mas não foi nada absurdo, né? Assim, as crianças sentem mais um pouco, porque realmente ficam isoladas sem poder fazer nada, né? Isso deve ser terrível para a criança. Agora, você trabalha na saúde, né? Você é técnico de enfermagem. Como é que foi a rotina dentro dos hospitais? Foi uma coisa angustiante? Vocês sentiram problema com o excesso de pessoas buscando atendimento médico? Não, ocorreu algum acúmulo, superlotação? Não, eu trabalho na linha de frente, né? Eu trabalho na UPA, aqui na cidade, que ficou responsável pelo primeiro atendimento dos casos de Covid. Então, é a porta de entrada para os hospitais. Alguns hospitais, né, as UTIs, o atendimento mais específico, alguns, a gente tem informação de que alguns ficaram um pouco mais cheios. Mas na porta de entrada, né, que é onde eu trabalho, a coisa foi realmente bem gerenciada. Então a gente teve um número de pacientes, num primeiro momento, bem pequeno, e ele foi crescendo aos poucos. Então hoje
A gente tem um número de atendimento que comporta a nossa unidade, dá conta, não é nada absurdo. A gente não teve problema de paciente que não teve leito, a gente não teve problema de paciente que não teve como ser socorrido porque não tinha equipamento, Maravilha, não hein? tinha estrutura. A coisa ainda está bem organizada. Agora que, como a cidade já está começando a reabrir, alguns casos começaram a surgir mais graves, né? O número de mortes aumentou um pouco, e alguns hospitais estão começando a atingir uma taxa de ocupação um pouco maior. Mas ainda dentro da capacidade. E isso, de certa forma, deu uma certa tranquilidade para todo mundo, né? Sim. Porque se a maneira com que eles fizeram foi assim tão organizada, isso deixa a população mais serena, né? Menos apavorada. Sim, sim. O bacana aqui, uma coisa que eu percebo aqui de uma forma geral, é que o povo aqui, eu não sei se é uma questão cultural, mas é mais fácil de você conseguir alcançar os objetivos da quarentena, né? Então, por exemplo, eu tive em algumas cidades durante esse período e eu não vi essa mesma organização acerca da população, não digo nem do sistema de saúde, da população. Então, aqui você sai na rua, realmente você vê as pessoas de máscara na rua. Você vai num comércio, você realmente só pode entrar no comércio se você tiver de máscara, se você passar álcool gel na mão. O comércio realmente criou mecanismos para diminuir as possibilidades de contágio. Coisa que eu não vi em algumas cidades. Cheguei em alguns lugares que eu falei, caramba, parece que não passou, essa pandemia não teve aqui, porque está todo mundo sem máscara, está todo mundo entrando de qualquer jeito em tudo quanto é lugar, o comércio está aberto, um empurrando o outro, está tudo certo. Aqui não aconteceu isso, entendeu? Eles realmente mobilizaram toda a cidade e o povo foi junto, o povo abraçou a causa. Então, e parece que essa organização e esse cuidado se traduziram nos números, né? Que são bem mais baixos do que em outros lugares, inclusive do próprio estado do Paraná, né? Bacana, legal que tenha sido assim. Agora vamos para o que interessa, vamos falar de voz, vamos falar de talento, porque o que mais tem em você aí é voz e talento de sobra. E semana passada eu estava exatamente falando da tua música, Humano, porque ela emblema algumas das coisas que a gente faz aqui. A gente coloca ela de propósito como uma música tema, porque ela, bom, eu costumo sempre dizer que ela é um soco na cara da turma, né? Porque quando a gente vai ouvir o que ela diz em termos de comportamento humano versus pretenso espiritual, ela dá a dimensão exata da nossa situação. E você disse uma coisa na outra entrevista que eu achei muito fantástica, que é a questão da perda da humanidade, não da espiritualidade, quando da queda do homem. Dá uma palhinha para a gente aí desse aspecto. Por que você quis fazer uma música desse jeito e o que é que você pensa em relação ao momento da queda, nessa questão da humanidade? Eu creio que há uma preocupação, né, e isso parte da gente, da igreja, com a coisa errada. Né? A gente literalmente passa o tempo todo preocupado com se tornar um ser espiritual, em se tornar um ser quase divino, e a gente esquece que Deus nos fez humanos, e é nesse segmento que a gente realmente tem que desenvolver a nossa salvação, dentro da nossa humanidade. A partir do ponto que eu acredito que quando o homem cai, não foi diretamente ou unicamente a espiritualidade que fora desconstruída, e sim a própria humanidade. Né? É a partir da queda que você vê que um irmão é capaz de matar o outro irmão. É a partir da queda que você tem um homem que outrora tinha uma disjuntora e agora ele passa a ter uma adversária. Então,
A queda do homem, a primeira coisa que ela desconstrói no homem é a própria humanidade. Então a gente hoje vê uma série de movimentos em que a espiritualidade é o foco, mas não há humanidade no relacionamento, não há humanidade no tratar. É muito mais uma questão onde eu excluo o outro, porque ele não é como eu, e esqueço que, na verdade, eu deveria incluí-lo porque ele é exatamente o que eu sou. Ele é um semelhante, ele é um humano, né? Ele é de carne e osso, né? E a espiritualidade vira uma meta, né? Como se ela fosse mais importante do que a própria humanidade. Exato. A gente passa a tratar o mundo, né, como algo que não fora criado por Deus, né? A gente interpreta errado as coisas. Exatamente. Então a gente acredita que quanto mais distante eu estiver do mundo, mais próximo eu estou de Deus. Como se fosse possível estar distante de Deus. Esse é outro ponto que a gente se equivoca muito. Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Eu acho que a proposta de estar próximo é muito diferente da ideia de estar perto, né? Estar próximo é ser parecido, é ser semelhante. E a gente trata esse próximo como uma questão geográfica. Então, quanto mais espiritual eu me torno, mais perto eu estou. Quando, na verdade, quanto mais humano, quanto mais essa espiritualidade deveria me humanificar ao ponto de eu me tornar próximo, semelhante, né? Alguém que tem uma aparência igual, um caráter parecido, não uma questão de divindade, né? Eu acho que a gente está trilhando o caminho errado. O próprio Cristo, né, encontrando-se na forma divina, né, aniquilou-se a si mesmo até encontrar na forma humana. A gente quer fazer o caminho inverso, encontrando-se na forma humana, quer se exaltar para se tornar divino. Tá tudo. Foi exatamente o caminho da queda, né? E que foi exatamente o caminho da queda, né, Bruno? O caminho da queda foi exatamente deixar de ser humano para tentar ser divino. E na verdade tem uma frase na tua música que é a frase que eu acho que é o pedaço que eu sempre boto em evidência, de que me vale tanto, por que eu tanto busco ser santo se eu não consigo ser humano? Esse pedaço da música, desse pedaço da letra é muito bacana. Exatamente essa questão. Ela é muito forte. É o que está faltando, né, cara? É o que está faltando hoje na sociedade, é a gente deixar de desejar tanto, brilhar, né, e se preocupar realmente fazer aquilo com que a palavra nos ensina, né, que é carregar os fardos uns dos outros, é tornar a vida de alguém mais viável, sustentável, né? Eu acho que o evangelho consiste nisso. O restante é consequência. A minha espiritualidade ela vai me tornar alguém semelhante a Cristo a partir do ponto que eu vivo aquilo que ele vivia, né? Que eu ame aquilo que ele amava, que eu me doe como ele se doava. E para isso, e da maneira com que você está falando, Rodrigo, Bruno, que eu concordo muito, é que isso não é a partir de nenhum tipo de estratégia, de comportamentos especiais, de manejos ou maneirismos de evangeliquez ou de vida eclesial, mas na verdade é uma coisa muito natural, que à medida que você vai realizando isso, vai vivendo isso, isso vai brotando em você de forma natural. Não é aquele comportamento de que se eu isso, logo aquilo, né? Os 10 passos para ser tão espiritual quanto eu sou, essas maluquices próprias de evangelho de autoajuda, né? Sim, a gente está vivendo a era do evangelho comportamental, né? Onde a minha salvação se dá a partir daquilo que eu faço, não daquilo que ele fez, né? Não tem a ver mais com Jesus, tem a ver comigo, tem a ver com que eu me torno, tem a ver com quanto as pessoas acreditam a partir da minha performance que eu sou cristão ou espiritual ou etc e tal. Não tem mais a ver com a proposta que o próprio Cristo fala em ser sal, né? Até porque o bacana do sal é que ele não aparece, ninguém lembra dele, né? E é justamente essa proposta do Cristo.
Ele está misturado. Ele está misturado. Ele dá sabor, mas ninguém vê. Ninguém vê, ninguém elogia sal. Dá sabor. E ele dá sabor à medida que ele se dissolve. À medida que ele deixa de ser o que ele é. Ele só dá sabor à medida que ele já não é mais. Né? Ele só dá sabor quando ele já não é mais. A ideia. Essa é a ideia. A nossa amiga a Lúcia Leon diz aqui, ó, prefiro o caráter de Davi do que a santidade de muitos crentes. Exatamente. A transparência, falando agora. A transparência. Ele não tinha problemas com aquilo que ele era, né? Não. E era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, mas porque ele era sincero. Sim. Ele era o que era. Ele vivia as crises dele em paz. Isso é uma coisa espetacular, né? Porque ele não tinha a sensação de que tinha que dever nada a ninguém, dar satisfação a ninguém, a não ser ao próprio Deus. Ao próprio Deus. E ele fazia isso com muita naturalidade. Vamos ouvir um pouquinho de música? Toca um pouquinho desse teclado aí pra gente. O que você vai cantar pra gente aí? Eu vou cantar Atrai Meu Coração, que é uma das canções que marcaram o CD Humano, né? Canção que dentro do Spotify, dentro dos lugares onde as mídias estão disponibilizadas, é a mais ouvida. Embora não minha, a gente deu uma roupagem um pouco diferente para a canção e ficou muito bacana. Ficou muito bacana. E é uma canção que eu gosto muito. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a sua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A sua presença é tudo que eu preciso. A sua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Tu és tudo que eu quero. Atrai o meu coração, vem atrair. Atrai o meu coração. Sim, eu posso te tocar. Sim, eu posso te tocar. Sim, eu posso te tocar. Que espetáculo, mãe. Essa música não é tua? Não. Essa música, ela é do Ministério Filhos do Homem. Ficou muito bom, essa performance sua ficou muito bacana, viu? Porque eu digo que você, que embora você seja um grande compositor, você também é um grande cantor. A música fica muito bem interpretada, não só na sua voz, mas na maneira com que você a executa. Deixa eu te falar uma outra coisa, e que marcou muito a tua outra entrevista com a gente, que foi quando você falou sobre a questão das ministrações de louvor e da sua participação em cultos.
você tinha dito naquela oportunidade que você costumava, a partir de agora, ir muito mais para pregar e para transmitir uma mensagem do que necessariamente para cantar apenas, a menos que você fosse cantar e pregar tudo junto, mas que você não se faria mais, não se permitiria mais fazer separado. Por que exatamente você não permite mais? Qual foi a tua ingresia nessa época? Diz pra gente. Então, quem trabalha, né, quem ministra louvor nas igrejas, a gente vive alguns fenômenos engraçados, né? E já aconteceram alguns comigo, de certa forma desagradável. É muito bacana você chamar de fenômeno. Acaba sendo um fenômeno, né? E, assim, eu tento conduzir o louvor de uma forma pedagógica, né? Eu acredito que, muito mais do que levar canções, eu acredito que eu tenho que levar um ensino. Até porque, o que acontece? O que a gente vê hoje é que a gente vai, ministra, e a gente tem o conhecimento do poder que a música tem, a influência que a canção tem sobre a alma humana, sobre o ambiente. O problema é que, às vezes, fica só nisso, né? Acontece aquele êxtase, e isso é algo que já vinha me incomodando há um certo tempo. Rola aquele êxtase, as pessoas levantam a mão, as pessoas choram, as pessoas são tocadas pela ambiência, pela canção, pela dinâmica, e só que acaba aquilo, nada mudou, né? Esse é um fenômeno, é um primeiro fenômeno que já vinha me incomodando. O segundo era que, como eu te falei, né, para mim a canção ela tem que ser algo pedagógico. Eu tenho o hábito de, quando vou ministrar, antes de começar propriamente dito o que eu vou tocar, o que eu vou cantar, eu perco um tempo, eu gasto um tempo explicando o que a gente vai fazer. Explicando não só no campo prático, mas no campo espiritual, no campo teórico, o que vai ser desenvolvido ali. E, às vezes, o que acontecia? A gente desenvolvia tudo aquilo, né? Trabalhava o entendimento da pessoa que estava ouvindo, para que ela compreendesse que não era apenas o tocar de um teclado ou o cantar de uma canção, até porque a adoração que Deus quer ouvir, ela não vem do meu instrumento, ela vem de cada um, ela é individual, né? Eu abomino essa ideia de que a responsabilidade de levar o povo ao trono da adoração é papel do ministro de louvor. Isso é balela. O véu do templo já se rasgou. Eu não preciso levar ninguém a lugar nenhum. O acesso está aí para todo aquele que quiser se achegar a Deus. Ponto. Então eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Só que o que acontece? Eu passei a vivenciar algumas experiências ruins, no sentido de que, ao terminar de construir todo esse ambiente, a gente vê alguns ministros, alguns pregadores que vinham literalmente desconstruíam tudo aquilo. E aí eu não sei qual a motivação, né? Às vezes, na necessidade de arrancar um glória, ou sei lá o que, a pessoa pega e coloca todo um trabalho pedagógico, todo o entendimento, e aquilo se transforma em mais uma performance. E sinceramente, eu não gosto. Eu não tenho nenhum tipo de vaidade acerca de querer tocar para a multidão, ou de querer ser o centro das atenções, até porque, né, eu amo tocar aqui, onde eu estou, aqui agora. Você não tem como ver o lado de cá, mas aqui é o meu cantinho. Aqui está o meu computador, onde eu desenvolvo tanto os meus trabalhos, as minhas composições, e na frente dele tem o meu tecladinho. E aqui é o meu lugar. Então, assim, eu tenho muito prazer em estar aqui, porque aqui eu não tenho problemas desse tipo de fenômeno. Só que isso começou a acontecer tanto, ao ponto de, numa situação, em uma determinada igreja, o pregador, literalmente, ele decidiu deixar de pregar, para não apenas desconstruir aquilo que eu havia construído, mas como também passou metade da palavra, que deveria ser instrutiva, deveria ser algo
realmente com um objetivo, um propósito do reino, para literalmente bater não só em mim, mas em diversos ministros de louvor, falando que a proposta da adoração é levar, enfim, toda uma história. E eu fiquei frustrado, porque eu falei, poxa, tinha tanta gente aqui que precisava, hoje de fato, de verdade, ouvir algo que realmente orientasse, que instruísse, que viesse da parte de Deus, e o camarada perdeu a oportunidade de pregar para aquele que não era crente, para pregar para mim, que sou crente, na tentativa de ofuscar uma coisa para trazer para si um brilho. Isso me frustrou. A junção de todas essas coisas me frustrou. Eu comecei a sair frustrado das ministrações aonde eu ia, porque eu via tudo aquilo acontecer, mas eu não via resultado daquilo. Então isso já vinha me frustrando, e essa circunstância foi a gota d'água. Eu falei, não, chega. Se for para eu tocar, se for para eu cantar, para o povo simplesmente chorar, levantar a mão, se jogar no chão, dizer, Jesus, eu te amo, mas no final das contas isso não culminar numa vida prática, né? Numa vida onde, de fato, de verdade, ele viva como alguém que crê naquilo, eu paro por aqui. E aí, na época, o meu pastor virou e falou assim, não, o que está errado é o seguinte, você tem que fazer agora o inverso. Porque você tem que passar a não só cantar, mas também a ensinar, a pregar. E aí eu mudei a minha agenda. A partir desse instante eu disse, não, se eu estou sendo convidado, ou eu estou sendo convidado para pregar, ou para pregar e cantar. Só para cantar eu não vou mais. Porque isso me incomodava. Eu não tenho nenhum tipo de interesse em ser entretenimento para crente. Nenhum. Não tem nenhum tipo de interesse para isso, até porque, sinceramente, isso não vale a pena, é perda de tempo. É literalmente eu andar na contramão daquilo que eu creio. Né? Há uma criação que está aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Só que os filhos de Deus estão querendo continuar ali, naquele lugar, sim, guardadinhos, só sentindo, a pele arrepiando, etc e tal, e não se manifestam. Então, para quê? Não tem propósito. E é tão bom, né, Bruno, quando você tem a clareza e a liberdade de viver exatamente aquilo que você acredita, sem nenhum tipo de perdas e nenhum tipo de peias. Isso é muito bom, porque dá uma liberdade muito grande, né? A sensação de você se tornar, não digo dono de si mesmo, porque na verdade a gente não é dono de nós mesmos, não somos donos de nós mesmos, mas a sensação de que nós estamos conscientes da própria existência e de desistir da maneira que a gente crê. Isso é uma maneira muito forte de se sentir bem posicionado no mundo e no reino. Né? Isso é extremamente importante. Quando você faz a coisa por fazer, liga o botão o piloto automático, realiza porque vê os outros realizarem, faz porque vê os outros fazerem, fala o que vê todo mundo falar, e usa os jargões que todo mundo usa. É muito bom quando a gente não tem que ser apenas e exclusivamente aquilo que os outros esperam que nós sejamos. Sim. Usando expressões que todo mundo usa, jargões que todo mundo usa, falando frases que todo mundo fala, só para parecer ser aquilo que os outros querem que eu seja. Isso aí é um evangelho pasteurizado, né? E uma escravidão. Eu acho que isso é um cativeiro pesadíssimo, né? Difícil de viver, e que acaba fazendo com que você extravase, crie mecanismos de extravasamento desse cativeiro, né? Se extravasa de forma errada, vai espalhando para outro lugar. Porque em algum momento essa pressão vai explodir. Claro, até porque a medida que Deus tem para um é totalmente diferente da medida que Deus tem para outro, né? Deus, quando ele nos escolhe e deseja nos usar a partir daquilo que nós somos.
Se eu não consigo ser o que eu sou, como é que Deus vai me usar? Se ele quer usar justamente o que eu sou, né? Se eu me torno igual ao outro, não adianta mais nada. Não adianta mais nada. Então Deus usa um só, acabou. Pega um, já que todo mundo é igual, ele pega um só e faz tudo, não tem sentido. A proposta de Deus é me usar exatamente do jeitinho que eu sou. Talvez por isso, inclusive, talvez por isso, inclusive, Paulo reafirme que aquele que foi chamado fique do jeito que foi. Exato. Fique do jeito que foi chamado. A sua vocação. Você não está buscando nada diferente. Exato. Né? Se você foi, e aí a gente vê hoje essa questão, né, dessa pasteurização, onde a gente hoje não faz mais o que é certo, a gente faz o que dá certo. Né? Então, se deu certo em tal lugar, eu vou fazer aqui também, vou repetir na mesma intensidade, no mesmo conjunto de frases, no mesmo campo harmônico, a gente vai fazer tudo exatamente igual, porque a gente está preocupado em dar certo, né? E não em ser certo, e não em ser resultados. Exatamente. A gente foi para um caminho muito diferente do que deveria ter ido. Já que eu estou conversando com um estudante de filosofia, deixa eu explorar um pouquinho o teu lado pensador, antes de botar você para cantar de novo. Mas, já que você puxou esse assunto agora, deixa eu te perguntar um negócio. A busca incessante, quase sôfrega, das igrejas, como um todo, estou falando de forma genérica, lógico, de serem socialmente relevantes, culturalmente relevantes, não as está afastando da pertinência do lugar bíblico que ela deveria ocupar? Lugar profético? Olha, mas eu acho que o problema aí, em relação a essa questão, não está na não execução do profético, e sim no que a igreja tem compreendido como profético. Acho que a gente está vivendo um tempo onde a gente perdeu o sentido e o conceito de algumas coisas. A gente distorceu o conceito. De forma que quando a gente hoje fala de profético, a gente não está falando mais de uma questão vocacional, a gente não está falando mais de um propósito, de uma finalidade, e sim de uma prática. A gente está falando do eis aí que te digo, a gente mudou. Então, quando a gente pensa dessa forma, realmente a igreja está deixando de estar no lugar que deveria estar, deixando de exercer o seu papel. O arrependei-vos foi para o espaço. Foi porque, como eu estou te falando, eu acho que toda a questão hoje, ela gera, né? A gente está vivendo um tempo onde há necessidade de ressignificar algumas coisas. A gente foi perdendo ao longo do caminho o significado. E isso não é um fenômeno novo, né? Isso, na verdade, já vem acontecendo desde lá do início, né? Depois que Jesus deixa os discípulos, né? E é levado aos céus, a gente começa a ver, algum tempo depois, os próprios discípulos entrando em conflitos com algumas questões que até então, né, a gente não tem nenhum parâmetro, nenhuma base de que Jesus tratou. Eles começam a se perder em alguns sentidos e vão gerando algumas pequenas confusões, né? E isso vem acontecendo até hoje. A gente foi se distanciando de alguns parâmetros, de alguns conceitos, foi ressignificando coisas, de forma que hoje arrepender-se não é a mesma coisa que era no tempo de Jesus. De forma que hoje amar não tem mais nada a ver com o amor com o qual Jesus amou. Então a gente foi mudando o sentido das coisas. E porque mudou o sentido, a coisa toda já não é mais a mesma. A gente foi para um outro lado. Mesmo que nós usemos as mesmas palavras. A gente usa as mesmas coisas, mas o sentido é totalmente diferente. O significado é totalmente diferente, né? Um exemplo pequeno, né? A gente hoje trata a queda única e exclusivamente como uma questão sexual, né? Toda vez que você ouve alguém falando que fulano caiu, isso automaticamente remete a tua mente para uma questão íntima, para uma questão sexual. A gente não consegue mais pensar na hipótese de que queda não é só isso.
gente já nem cogita outra coisa, né? Eu não sei se você ainda está me ouvindo, que deu uma congelada aqui, mas quando a gente hoje, por exemplo, fala em adultério hoje para os crentes nada mais é do que uma infidelidade conjugal. É a ideia de alguém que dormia com alguém e passou a dormir também com outra pessoa. Quando, na verdade, a palavra adultério ela vai muito, mas muito mais a fundo. Né? Ela fala literalmente sobre a modificação de algo que era original. Né? A adulteração de um processo comum. Então, um exemplo, a minha esposa era uma bênção para mim, eu a amava, eu a respeitava, eu cuidava dela, e aí a partir de um determinado momento da minha história, eu passo a tratar ela como uma serviçal, como uma empregada, como sei lá o quê. Eu não me deitei com ninguém, mas o relacionamento já foi adulterado. Então a gente, hoje, enquanto igreja, a gente mudou literalmente o sentido de algumas coisas, e isso empobreceu muito a nossa ação enquanto igreja. Mas vamos ouvir mais música para a gente se encaminhar para o final? Toca aí mais um pouquinho para a gente. Essa canção que eu vou tocar, ela faz parte do meu primeiro disco, que é o Livre. Ela é resultado de um período de oração. Né? Eu estava num daqueles meus dias de crise, eu tenho bastante deles, e eu estava vivendo um momento onde eu literalmente sentia uma necessidade de colo, né, de estar perto, e eu estava vivendo um período de ausências, e essa canção foi literalmente o que eu estava orando. Né? Eu terminei de orar, eu peguei toda a frase, toda a palavra que eu havia orado e transformei exatamente numa canção. Não coloquei, nem tirei nenhuma palavra, nenhuma letra. E essa canção foi a última canção do disco. Você conseguiu lembrar daquilo que você tinha orado? Sim. Isso é uma memória maravilhosa. Quero dobrar meus joelhos e orar a ti, e como um amigo ao lado quero te ouvir tua voz bem baixinha me contando segredos, mostrando minha fidelidade de um amigo perfeito. Não quero a prata ou o ouro que eu sei que tu tens, mas quero ser tão teu amigo como és meu também. Chorar ao ouvir o teu choro, como tu faz comigo. Sorrir ao ouvir o teu riso, ao te ver, meu amigo. Eu quero te sentir, não só numa canção. Eu quero te encontrar, não só no coração. Eu quero aquele abraço que me tire os pés do chão, pois sei que és grande, Jesus, meu irmão. Não quero
era prata ou ouro que eu sei que tu tens, mas quero ser tão teu amigo como és meu também. Chorar ao ouvir o teu choro, como tu faz comigo. Sorrir ao ouvir o teu riso, ao te ver, meu amigo. Eu quero te sentir, não só numa canção. Eu quero te encontrar, não só no coração. Eu quero aquele abraço que me tire os pés do chão. Pois sei que és grande, Jesus, meu irmão. Que é isso, hein? Mas que coração bonito essa oração e essa música é espetacular. Deixa eu te perguntar uma coisa, quais são as perspectivas? Você já tem dois CDs, né, gravados, né? O primeiro, que você falou agora, qual é o nome? Livre. Livre, e o segundo, que foi Humano. Humano. Tem perspectiva para um terceiro? Não tem. Falando honestamente, eu desacreditei muito da música gospel, né? Eu me desmotivei muito com isso. Acho que caminhar hoje dentro do meio não é fácil, né? Não é fácil. Eu não quero jamais, em tempo algum, chegar ao ponto de escrever ou gravar algo só porque dá certo, né? E infelizmente a gente acaba, se você hoje faz parte de uma gravadora, de uma coisa assim, é lógico, é uma empresa, eles estão preocupados com números, né? E eu não quero estar preso a isso, não quero. Então, assim, eu tenho sim sonhos e perspectivas de começar a fazer alguma coisa bem livre, sem a preocupação com nenhum tipo de retorno. Sei lá, pegar as minhas composições e literalmente tirar um momento aqui, é que eu infelizmente não tenho recursos para isso. Mas fazer o meu canal, jogar lá, eu compus essa música, ouve aí. Eu acho que o meu desejo hoje ele passa muito mais por esse lado do que para gravar mais disco. Eu achei que a experiência, embora tenha sido muito interessante, é bacana você ver gente de lugares que eu mesmo não tive a oportunidade de estar, saber que as minhas canções chegaram lá, né? É bacana, eu tive muito retorno de pessoas, até mesmo de fora do país, que ouviram a canção e que mandaram e-mail, que responderam, bacana, tal. Mas infelizmente o meio hoje ele exige uma dinâmica, ele exige um modelo, um processo e que eu particularmente não estou inclinado a viver, não estou. Então, se for para perder isso, eu prefiro ficar aqui no meu cantinho. Quando for chamado para compartilhar uma palavra, eu levo uma canção nova, levo algo fresco e fica assim. Eu creio que a hora que Deus achar, né, que essa é uma experiência da qual eu preciso viver, Ele vai falar comigo de alguma forma. Até o presente momento, eu acho que eu tenho sido mais relevante de outra maneira, né? Ensinando, conversando, dialogando. Na verdade, aqui na cidade hoje, é engraçado. Eu quase nem canto. É difícil. Normalmente, quando eu sou chamado para alguma coisa, é como um pregador, ou mesmo como um palestrante. Vai ver, nem o vizinho sabe que você cantou. Não,
Não, isso para mim é pouco relevante. Você tem uma ideia, aqui na cidade, Deus abriu uma porta muito interessante para mim, e isso queima no meu coração, tá? Uhum. Já faz um tempo em que Deus abriu uma porta nas escolas públicas da cidade. Olha, né? que interessante. Então, sim, eu comecei a trabalhar com adolescentes em risco de suicídio, né? E é um trabalho que cresceu, que teve seu ápice. Agora na quarentena não está acontecendo, mas era interessante porque eu comecei a ser convidado para falar sobre prevenção de suicídios em diversas escolas públicas aqui da cidade, né, para adolescentes, e cheguei a ter um gabinete permanente numa escola pública. Ou seja, Deus abriu uma porta da qual eu jamais imaginei que pudesse acontecer. E ali, naquele lugar, se eu canto ou se eu não canto é pouco relevante, né? Eu acredito que a diferença que é possível fazer na vida desses meninos e meninas, ela vai muito além do talento vocal, musical que eu possa desenvolver, do CD que eu possa gravar. Não que isso não seja bacana, mas Entendo plenamente. Não tem pretensão. Entendo plenamente o que você está falando. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu sei que você vai responder com toda sinceridade. Para você, essa tua autenticidade é um ônus ou um bônus? Depende do lugar. Depende do lugar onde eu estou. Por exemplo, eu estou na minha casa, então aqui isso é um bônus. Mas em diversos lugares, não. Em diversos lugares isso me traz problema. Em diversos lugares eu não sou bem visto por causa justamente disso, né? Porque eu tenho essa liberdade para falar o que eu penso e argumentar de forma consistente, né? Eu não simplesmente falo porque eu falo. Não, eu falo e digo, olha, eu falo por isso. Então, sustentado, né? É sustentado, tem uma base, tem um princípio. Então, assim, eu já tive problemas por ser assim, já. Mesmo, nunca fui grosseiro com ninguém, de forma alguma, eu sempre fui muito educado. Mamãe me deu muita educação, mas hoje não. Já passei por muitas situações, em que literalmente eu fui usado, em que eu fui utilizado por um propósito que não era o propósito do reino, entendeu? Então hoje não. Eu quero ser útil de fato, de verdade, para o reino. Eu quero ser o filho que se manifesta a criação. Eu quero revelar isso. Eu não quero, sinceramente, eu gravei 2 discos e se eu for fazer uma análise objetiva, numérica, a minha música só foi ouvida por crente, na grande maioria. Né? Então, assim, eu gravar um disco para cantar dentro da igreja, para um público específico. Infelizmente, como eu estou te falando, eu não estou dentro do modelo das canções hoje. Canções hoje têm que ter uma quantidade X de notas, uma quantidade X de frases, não pode exceder aquilo, tem que ter um pad no fundo, tem que ter uma dinâmica específica, porque é isso que dá certo. Eu não escrevo isso. Não estou preocupado em escrever. Então, assim, eu quero ser útil. Eu acredito que na vida desses tantos, e que não são poucos, só nessa escola onde eu tenho gabinete permanente, são 600 adolescentes. Olha, é muito mais relevante, né, Bruno? Sou muito mais relevante ali. Muito mais relevante. E, por outro lado, também, eu preciso lhe dizer que, lamentavelmente, essa sua liberdade é irritante. Você sabe disso. Essa sua liberdade é irritante. E ó, quem se depara com você assim, livre, tranquilo, se sentindo conscientemente bem posicionado dentro daquilo que você entende que é a vontade de Deus para a sua vida, inevitavelmente você vai irritar muitas pessoas que querem te colocar dentro de um padrão, dentro de uma forma, dentro de um estereótipo,
né, criar um modelo que você tem que se encaixar, e você não se encaixa nele, então você não serve para o processo, não serve para o jogo, então você está fora dessa ambiência comercial. É o ônus da coisa. Sim, Deus tem sido bom comigo, que tem me aproximado de gente assim também, né? O meu pastor aqui na cidade, ele também é uma pessoa muito autêntica, um homem também que se coloca nessa posição de liberdade, de que a gente de fato precisa ser relevante, né? Eu acho que não há falta de artistas no meio gospel, tem bastante já. Então eu acredito que o reino não está precisando de mais um, né? E eu não quero ser esse mais um. Enfim, se Deus em algum momento determinar, não, eu quero te usar dessa forma aqui, eis-me aqui. Mas até hoje, não. Deus Mas nunca eu acho que você é utilizado muito por Deus exatamente na demonstração do que é o Evangelho, em que as coisas são importantes pelo que elas são e não pelo que elas parecem ser. Sim. E essa sua relevância está exatamente na essência do Evangelho que você tenta buscar viver. E é uma coisa sua, que você não tenta impor a ninguém. E isso faz toda a diferença. Deus nunca... Olha, quando eu era menino, vamos dizer assim, né? Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Eu me deixei, durante algum tempo, acreditar que era isso que Deus queria de mim. Por quê? Porque era isso que eu ouvia de todo mundo. Né? Não, pô, você canta e você toca e tal, pô, aí vem aqueles negócios que vejam um CD girando na sua frente, que vejam, e naquela época eu realmente me deixei acreditar, me deixei levar por isso, mas Deus mesmo nunca falou nada comigo sobre isso. Em momento nenhum, nunca houve uma palavra de Deus para minha vida dizendo, olha, eu vou te levar a viver isso, e você vai cantar pelas nações, e você vai ficar famoso. Não. Deus nunca me prometeu isso. Muito pelo contrário, todas as vezes que eu falava com Deus, que eu buscava uma direção, que eu buscava entender o que Ele tinha para mim nessa questão ministerial, o que eu sempre ouvia de Deus é, eu estou te revelando no meu coração, ponto. Eu estou te revelando no meu coração, e ponto. Deus nunca me prometeu famosidade, nada disso. E eu hoje me sinto feliz com isso. Hoje isso não é um problema para mim. Eu amo o meu cantinho. Sinto, às vezes, não poder estar à frequência que eu gostaria de estar nele, né, por conta das demandas do dia a dia, da correria. Gostaria de passar mais tempo aqui no meu tecladinho, cantando eu e Deus e tal, escrevendo, literalmente tentando ser útil nas demandas que Deus me direciona, enfim, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Alguns amigos falavam, pô, você escreve e dá a música para os outros. Eu nunca pedi nada a ninguém. Já me pediram para gravar a música, umas 3 a 4 pessoas. Toma, leva aí. Quanto é? Que quanto é, cara? Isso não é meu. Isso não é meu. Eu sou só uma ponte, entendeu? Isso aqui era para chegar até você. Então, se de repente é o que Deus está tocando no teu coração para você gravar, isso vai levar, Toma. A fonte que é Deus, ela é inesgotável. Então, e aí a galera falava, às vezes teve uma canção minha, lá quando eu vivia no Rio ainda, né, você até brincava comigo, você brincou comigo, que era uma canção da Maria Bethânia. Deixe-me. Deixe-me. Não, mas aquilo ali você se inspirou na Maria Bethânia, não tem a menor dúvida. Quando eu ainda estava lá em Betânia, eu achava bacana, porque uma vez por mês, uma vez a cada 20 dias, enfim, eu tinha a oportunidade de trazer uma canção, né, uma participação musical. E eu me permitia, em todas as participações, trazer uma canção inédita, uma canção que eu nunca havia tocado em lugar nenhum.
E aí, durante um tempo, eu ouvi as pessoas falando assim, cara, tu é maluco, isso vai para YouTube, isso vai para não sei para onde. E se alguém pegar a sua música e gravar como se fosse dele? Eu falei, então é dele. Que seja dele, tá tudo certo. Não é meu mesmo. Recebi de graça. Isso é tão difícil de entender, né, Bruno? Não é? Muito difícil de entender, muito difícil de entender. E ao mesmo tempo é simples. Por mim, ficaria conversando com você aqui a noite toda, porque a gente tem a garrafa para vender, né? Quando a gente tem muita coisa para dar, a gente tem conversa para muitas horas. Eu adoro. Mas a gente vai ter que encerrar. Eu quero te agradecer demais a tua generosidade, essa tua liberdade generosa de se dar e se doar seu conteúdo, doar suas percepções, doar seu entendimento do que é vida cristã. Isso é muito bacana. É mais bacana ainda quando você percebe que essa sua doação ela é extremamente legítima, sem nenhum tipo de expectativa de retorno, porque é seu. Sim. Você não seria você se não fosse desse jeito. E essa consciência que claramente e flagrantemente a gente percebe em você é que é muito bacana. Quero te agradecer muito, agradecer a Deus por ter conduzido e ter ensinado tão bem a você esse tipo de comportamento, de modo a nos inspirar a sermos efetivamente servos de Deus na dedicação e na devoção sem barganha como você vive. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua participação, que Deus te abençoe muito, muito. Eu quero agradecer também o carinho, né, a oportunidade que você teve comigo, né, de me chamar, de me convidar a estar com vocês. Para mim é uma honra, é um prazer enorme. Queria estar mandando um beijo, né, para o meu amigo, pastor Anderson Bravo. Saudade dele. A gente hoje tem se falado pouco por conta dessa distância. Ele é amigo meu também, eu amo muito o Bravo. Gosto muito dele, meu amigão. Para minha família, que está aqui, todo mundo viram que eu vim para cá pro quartinho, então foi todo mundo lá pro outro lado. Meu filho ainda ensaiou entrar aqui, aí entrou, falou alguma coisa e voltou correndo, abaixadinho. Então, assim, eu quero agradecer a Deus por tudo que ele fez, por tudo que ele faz e por tudo que ele não fez também. Sim. Muito obrigado, Jess. É um prazer estar com você. Eu queria te agradecer. Conte comigo quantas vezes você quiser. Pô, então você se prepara que se dia sim, dia não, vai estar aqui. Tamo junto. Um grande abraço, querido. Tchau, tchau. Tchau. Amém. Tchau.